As duas casas de Israel. Episódio 2. O plano divino de reunificação através do Messias. A cruz que derrubou a parede. Do rasgo à reconciliação. O sangue que reunificou as duas casas. Por que Jesus não morreu em uma cama cercado de discípulos após décadas de ensino pacífico? Por que não foi apedrejado como Estevão ou decapitado como João Batista? Por que especificamente a cruz, aquele madeiro infame em formato de T, com os braços estendidos horizontalmente entre dois criminosos, um à direita e outro à esquerda? Se você assistiu o nosso episódio anterior, já compreende que nada nas Escrituras é acidental. Cada detalhe, cada símbolo, cada evento carrega camadas de significado teológico. E a crucificação não foi meramente um método de execução romana, foi a mais eloquente declaração visual da missão messiânica, reunificar as duas casas de Israel através do seu sangue derramado. Estabelecemos no episódio anterior que Deus prometeu a Abraão duas descendências, celestial, estrelas, e terrena, areia. Estas se manifestaram nas duas casas, Judá, que preservou a identidade, e Efraim, que se dispersou entre as nações como plenitude dos gentios. Em 930 a.C., o reino foi violentamente rasgado. Em 722 a.C., o reino do norte foi exilado pelos assírios e se perdeu entre os gentios. Em 583 a.C., Judá foi para a Babilônia, mas retornou mantendo identidade. Durante séculos, as duas casas permaneceram separadas, hostis, mutuamente excludentes. Mas os profetas não encerraram a história na tragédia. Jeremias anunciou uma nova aliança com ambas as casas. Ezequiel profetizou duas varas se tornando uma. Zacarias viu duas oliveiras ungidas diante do Senhor. Hoje, mergulharemos no evento mais cósmico da história humana, a crucificação de Yeshua HaMashiach, interpretada não apenas como expiação substitutiva individual, embora seja isso, mas como o grande ato de reunificação corporativa das duas casas. Vamos dissecar Efésios 2, 11 a 22, versículo por versículo, revelando como Paulo estava explicando não teologia abstrata, mas o cumprimento exato das profecias de Jeremias e Ezequiel. Ao final, você nunca mais olhará para uma cruz da mesma forma. Você verá naqueles braços estendidos a própria geometria da reconciliação divina. Em Efésios 2, 11 e 13, não é uma carta de correção doutrinária como Gálatas ou de resolução de conflitos como Coríntios. É uma revelação de mistérios escondidos, especificamente o mistério da Igreja como corpo unificado, composto de judeus e gentios. Paulo está escrevendo para uma audiência predominantemente gentia em Éfeso, ex-adoradores de Ártemis, agora inseridos na comunidade messiânica. E sua primeira preocupação é estabelecer de onde eles vieram antes de Cristo. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, Efésios 2, 11. Paulo está ordenando memória intencional, não uma memória que gera vergonha paralisante, mas uma memória que magnifica a graça. Gentios na carne não é insulto paulino, é designação técnica para aqueles que não portavam os marcadores de aliança física com Israel. Chamados incircuncisão, revela o desprezo que existia entre as casas. Os judeus não chamavam gentios de incircuncisos como mera descrição anatômica, mas como rótulo pejorativo de impureza, exclusão, alienação do povo da aliança. Era como chamar alguém de pária cósmico, excluído da presença divina. Mas observem a ironia paulina, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo está qualificando criticamente essa circuncisão. Por mãos humanas,
Cheiropoietos é termo técnico que Paulo usa para contrastar com a verdadeira circuncisão, a do coração, não feita por mãos, mas pelo Espírito. Colossenses 2:11. Já desde o versículo 11, Paulo está preparando o terreno. A divisão entre as casas não era apenas cultural ou religiosa, era ontológica, gravada literalmente na carne. E essa divisão precisava de solução igualmente radical. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Paulo enumera 5 condições existenciais dos gentios, leia-se Efraim disperso e assimilado, antes da cruz. Sem Cristo, literalmente Cristos menos, destituídos do Messias prometido que pertencia à linhagem davídica de Judá. Separados da comunidade de Israel, o termo grego apeliotriomenoi significa alienados, estrangeirados, tornado alheio à comunidade da aliança. Efraim havia se dispersado tanto que perdeu consciência de pertencimento. Estranhos às alianças da promessa, plural, alianças, abraânica, mosaica, davídica. Toda a arquitetura redentiva do Antigo Testamento era alheia aos gentios. Eles estavam do lado de fora do cerco de aliança. Não tendo esperança, esta é devastadora. O mundo greco-romano não tinha escatologia redentiva. Filósofos estoicos aceitavam fatalismo cíclico. Epicuristas buscavam prazer antes da aniquilação. Não havia promessa de ressurreição, reino vindouro, restauração cósmica. Sem Deus no mundo, ateos, sem Deus. Não no sentido moderno de negação intelectual da divindade, mas no sentido de não ter relacionamento de aliança com o Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus de Israel. Este é o estado de Efraim totalmente assimilado entre os gentios, não apenas separados de Judá geograficamente, mas teologicamente, espiritualmente, existencialmente, perdidos, sem esperança de retorno. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Mas agora, nini de, a conjunção adversativa mais poderosa da teologia paulina. Tudo mudou. O status ontológico foi alterado fundamentalmente. Que antes estáveis longe, Paulo está citando diretamente Isaías 57:19. Paz, paz, ao que está longe e ao que está perto, diz o Senhor. Os longe eram os exilados, os dispersos, Efraim entre as nações. Os perto eram Judá, que mantinha proximidade geográfica e litúrgica com o templo. Fostes aproximados, tempo verbal perfeito passivo, uma ação completada no passado com resultados permanentes no presente, realizada por agente externo, Deus. Não é que vocês se aproximaram, vocês foram aproximados. Pelo sangue de Cristo, aqui está a mecânica da reconciliação, não por reforma política, não por tolerância multicultural, não por diálogo interreligioso, pelo sangue. O sangue de Cristo cumpre simultaneamente o dia da expiação, Levítico 16, e as profecias de reunificação, Jeremias 31, Ezequiel 37. Aplicação teológica do conceito longe-perto. Quando Jesus afirma em Mateus 15:24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está declarando sua missão de buscar especificamente os longe, Efraim disperso que nem sabe mais que é Israel. Quando Jesus atravessa intencionalmente Samaria, João 4, região desprezada pelos judeus, ele está literalmente atravessando a fronteira entre as casas para anunciar que a adoração verdadeira não seria mais em Jerusalém, Judá, nem em Gerizim, Samaria, Efraim, mas sim em espírito e verdade. Efésios 2, 14 a 16. O mecanismo da reunificação.
Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2:14. Ele é a nossa paz. Não Ele trouxe paz, ou Ele ensinou paz. Ele é a paz ontologicamente. A palavra grega irene corresponde ao hebraico shalom, não ausência de conflito, mas plenitude, integridade, totalidade restaurada. De ambos fez um. Ta ampotera, um. Literalmente, as duas coisas, uma. Paulo não está falando vagamente sobre unidade espiritual abstrata. Ele está declarando a fusão das duas casas, Judá e Efraim, em uma nova entidade corporativa. A parede da separação, interpretação múltipla. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, esta é uma das imagens mais debatidas da teologia paulina. 3 camadas de significado coexistem. Literal, física. No templo de Herodes em Jerusalém, havia uma barreira física chamada soreg, uma parede de pedra de aproximadamente 1,5 metros separando o átrio dos gentios do átrio de Israel. Inscrições em grego e latim advertiam: nenhum estrangeiro deve entrar além da balaustrada e do muro que cerca o santuário. Quem for pego será responsável por sua própria morte. Esta parede física simbolizava a separação entre judeus, Judá, os perto, e gentios, Efraim disperso, os longe. Paulo está declarando que a morte de Cristo tornou esta parede teologicamente obsoleta. Legal ou toraica. A parede era a própria Torá em sua função delimitadora, as 613 mitzvot, que criavam distinções entre puro e impuro, circunciso e incircunciso, judeu e gentio. Leis dietéticas, leis de pureza ritual, calendário festivo, tudo isso funcionava como cerca da Torá, separando Israel das nações. Espiritual ou existencial. A parede mais profunda era a própria inimizade gerada por séculos de separação. Judeus desprezavam gentios como impuros. Gentios ressentiam judeus como exclusivistas. Esta hostilidade mútua era o verdadeiro muro. Cristo derrubou, literalmente quebrou, dissolveu, desintegrou todas as 3 dimensões da parede simultaneamente através de seu sacrifício. Versículo 15. Abolição da lei delimitadora. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Este é um dos versículos mais mal interpretados do Novo Testamento. Paulo não está dizendo que Jesus aboliu a Torá como revelação moral de Deus. Jesus mesmo declarou: não vim abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Mateus 5,17. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O termo grego dogmazen refere-se especificamente aos aspectos cerimoniais e civis da Torá que criavam separação étnica. As leis dietéticas de Levítico 11, as leis de pureza de Levítico 12 a 15, as regulamentações de separação que funcionavam como cerca da Torá, separando Israel das nações. Aboliu na sua carne. Através de seu corpo crucificado, Jesus cumpriu todos os aspectos tipológicos e cerimoniais da lei. O sistema sacrificial, cumprido, Hebreus 9:10. As leis de pureza, cumpridas, Marcos 7:19. A circuncisão como marcador de aliança, transcendida pela circuncisão do coração, Romanos 2:28-29. A criação do novo homem. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, kainos anthropos, uma nova humanidade, uma nova categoria ontológica. Não é Judá absorvendo Efraim, não é Efraim substituindo Judá. É os dois sendo transformados em uma terceira realidade, a Igreja, o corpo do Messias, a comunidade da nova aliança. Este novo homem
cumpre a profecia de Ezequiel 37, onde as duas varas, Judá e Efraim, se tornam uma só vara na mão de Deus. O que Ezequiel viu em visão profética, Paulo declara como fato consumado na cruz. Versículo 16. Reconciliação vertical e horizontal. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Observem a dupla reconciliação. Horizontal, ambos em um só corpo. Judá e Efraim reconciliados entre si, a inimizade mútua destruída. Vertical, com Deus, ambas as casas reconciliadas com o Pai, a separação causada pelo pecado removida. A cruz é simultaneamente o altar de expiação, reconciliação vertical, e o instrumento de reunificação, reconciliação horizontal. Colossenses 1:20 declara a mesma verdade. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora voltemos à imagem que abrimos este episódio. Jesus crucificado entre dois criminosos. Lucas 23, 32 a 43. À direita, um criminoso que blasfema, endurece o coração, recusa-se reconhecer o Messias mesmo diante dele. Este representa Judá religioso, que rejeitou Jesus. Mantiveram a forma externa da aliança, mas perderam o coração. À esquerda, um criminoso que se arrepende, reconhece sua própria indignidade e clama: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este representa Efraim disperso entre os gentios, impuro segundo padrões externos, mas com coração arrependido voltando para casa. E Jesus, braços estendidos horizontalmente, toca simultaneamente ambas as casas, reconciliando-as verticalmente com Deus e horizontalmente uma com a outra através de seu sangue. Efésios 2, 17 a 18. O Evangelho das duas casas. Versículo 17. Proclamação de paz diferenciada. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Efésios 2, 17. Paulo está citando Isaías 57, 19 cristologicamente. Jesus evangelizou, literalmente anunciou boas novas, paz a ambos os grupos de forma diferenciada. Aos longe, Efraim, gentios, através de seu ministério em territórios gentílicos, Decápolis, Tiro e Sidom, Cesareia de Felipe e especialmente Samaria. Cada vez que Jesus cruzava fronteiras étnicas proibidas, ele estava proclamando paz aos dispersos. Aos perto, Judá, judeus, através de seu ministério em Jerusalém, no templo, nas sinagogas da Judéia. Mas esta mensagem de paz foi predominantemente rejeitada pelos líderes religiosos que viam Jesus como ameaça à sua posição. A ordem longe, perto, não é cronológica. Jesus ministrou primeiro a judeus, mas teológica. Paulo está enfatizando que o foco redentor incluía primariamente os dispersos, as ovelhas perdidas. Versículo 18. Acesso unificado ao Pai. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos temos acesso, prosogoge, termo técnico da realeza oriental que designava o direito de entrar na presença do rei. Este acesso era extremamente restrito no Antigo Testamento. Apenas israelitas podiam entrar além do átrio dos gentios. Apenas homens israelitas podiam entrar no átrio de Israel. Apenas sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E mesmo ele, apenas uma vez ao ano, no Yom Kippur. Paulo declara que ambos, Judá e Efraim, judeus e gentios, agora têm acesso idêntico, direto, permanente ao Pai. Em um Espírito, a unificação é pneumatológica. O Espírito Santo é o agente que habita no novo homem, tornando-nos templo vivo de Deus. Versículo 22.
A parábola do filho pródigo reinterpretada. Armados com o entendimento das duas casas, revisitemos Lucas 15, 11 a 32. O filho mais velho. Permaneceu sempre com o pai, trabalhador, confiável, mas ressentido quando o pródigo retorna. Este é Judá. Preservou a Torá, o templo, a identidade, mas desenvolveu o orgulho religioso e ressentimento contra os impuros. O filho mais novo. Partiu para a terra distante, desperdiçou a herança, alimentou porcos, suprema impureza judaica, mas eventualmente caiu em si e retornou arrependido. Este é Efraim, disperso entre gentios, assimilado culturalmente, mas profeticamente destinado a retornar. O pai. Corre ao encontro do pródigo, ignora protocolos de honra oriental, veste-o com as melhores roupas, coloca anel, símbolo de autoridade, e sandálias, símbolo de filho, não servo. Este é Abba Pai reconciliando ambas as casas. A parábola termina com tensão não resolvida. O filho mais velho permanece do lado de fora da festa, recusando entrar. Jesus está profetizando que parte de Judá rejeitaria a reunificação oferecida através dele. Efésios 2, 19 a 22. A nova habitação de Deus. Versículo 19. Redefinição de identidade. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 2:19. Já não sois. Novamente, mudança ontológica radical de status. Estrangeiros e peregrinos. Xenoi, kai, paroikoi. Termos legais romanos para não cidadãos sem direitos. Este era o status dos gentios em relação à comunidade de Israel. Concidadãos dos santos. Simpolitai. Co-cidadãos com plenos direitos na polis de Deus. Os santos, Hagioi, são os israelitas fiéis de todas as épocas, os patriarcas, profetas, remanescente fiel. Família de Deus, Oikeioi Tudeu, membros do próprio household divino. A linguagem muda de política, cidadãos, para familiar, família, enfatizando intimidade, não apenas legalidade. Versículo 20. Fundamento apostólico profético. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Esta é a arquitetura espiritual. A igreja como edifício vivo tem fundamento, apóstolos e profetas, os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Isaías, que profetizaram a reunificação, e os apóstolos do Novo Testamento, Pedro, Paulo, João, que proclamaram seu cumprimento. Pedra angular, Cristo Jesus, acrogonaios, a pedra que une duas paredes em ângulo, determinando o alinhamento de toda a estrutura. Jesus é literalmente a pedra que une as duas casas, Judá e Efraim, em um edifício coerente. Em estruturas antigas, a pedra angular era colocada primeiro, e todas as outras pedras eram alinhadas em relação a ela. Se a angular estivesse mal posicionada, todo o edifício estaria torto. Cristo é o referencial absoluto de alinhamento para a união das casas. Versículo 21. Crescimento orgânico do templo vivo, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:21. Todo o edifício passa oikodome, cada estrutura, toda a construção. Paulo está vendo a Igreja Universal através de todas as épocas e geografias como uma estrutura única. Bem ajustado, sinarmologumene, termo de carpintaria ou construção para encaixes precisos sem argamassa. Cada pedra viva, crente individual, é cortado e moldado pelo Espírito para encaixar perfeitamente no lugar designado por Deus no edifício corporativo.
cresce para santuário dedicado ao Senhor. Naon Hagion, Templo Santo. Aqui está o cumprimento tipológico. Tabernáculo de Moisés. Deus habitou em uma estrutura física no meio de Israel unificado, 12 tribos juntas. Templo de Salomão. Deus habitou em estrutura magnífica no meio de Israel unificado, durante o reinado de Salomão antes da divisão. Após a divisão, o templo permaneceu em Jerusalém com Judá. Efraim foi cortado da presença manifesta de Deus. Igreja ou corpo de Cristo. Deus habita permanentemente nos redimidos, judeus e gentios reunificados como templo vivo, espiritual, eterno. Versículo 22. Habitação eterna no Espírito. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Estáis sendo edificados, presente passivo contínuo, um processo em andamento, realizado por agente externo, Deus, através do Espírito. Para a habitação de Deus no Espírito, Kato iketerion tu teu en pneuma, morada permanente de Deus através do Espírito Santo. Este é o clímax da progressão teológica. Deus prometeu a Abraão 2 descendências. As descendências se manifestaram em 2 casas. As casas foram separadas por pecado e julgamento. Os profetas prometeram reunificação futura. Cristo efetuou a reunificação através da cruz. O Espírito habita no povo reunificado como templo. De Gênesis a Apocalipse, toda a narrativa bíblica caminha para este objetivo. Deus habitando eternamente em seu povo reunificado, não mais dividido entre Judá e Efraim, mas unificado como corpo do Messias, noiva do Cordeiro. Aplicação teológica. Identificando as casas hoje. A transição da identidade carnal para a espiritual. Após a destruição do templo em 70 d.C., apenas 40 anos após a crucificação, o Império Romano dispersou também Judá entre as nações. Durante os séculos seguintes, tanto Judá quanto Efraim se misturaram irreversivelmente entre povos diversos. Paulo antecipa esta realidade quando declara em Romanos 2, 28 a 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Gálatas 3, 28 a 29. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A pergunta então se torna: como identificar a qual casa pertencemos hoje? Identificação pelos frutos, não pela carne. A resposta paulina é categórica: não mais por carne ou sangue, mas pela fé. Pelas obras, pelos frutos, se conhece a árvore. Só podemos conhecer os verdadeiros filhos de Deus pela fé, não mais por carne ou sangue, ou seja, pela descendência. As características das 2 casas hoje não são mais étnicas, mas espirituais. Características de Judá, aqueles que preservam. Valorização da palavra escrita, das escrituras, da doutrina sólida. Compromisso com santidade prática, obediência aos mandamentos morais. Preservação da tradição apostólica e da ortodoxia teológica. Risco, legalismo, orgulho religioso, exclusivismo, dureza de coração. Características de Efraim, aqueles que foram alcançados entre os gentios. Vindo de contextos pagãos, idólatras, sem conhecimento prévio de Deus. Coração arrependido, humildade de quem sabe que não merecia estar na família. Alegria da descoberta, gratidão pela inclusão. Risco, antinomianismo, rejeição de toda a estrutura, relativismo, superficialidade doutrinária. Mas em Cristo, ambas as tendências são santificadas e equilibradas. Judá aprende graça,
Efraim aprende Torá escrita no coração. Juntos, formam o povo completo de Deus. A oliveira de Romanos 11. Paulo usa outra metáfora para a mesma realidade em Romanos 11, 17 a 24. A oliveira natural, Israel, Judá, da qual ramos foram quebrados, judeus incrédulos, e na qual ramos de oliveira brava, gentios, Efraim, foram enxertados. O ponto crucial: a oliveira é una. Não há duas oliveiras separadas. Há uma oliveira de Deus, e tanto judeus quanto gentios participam dela através da fé em Cristo. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, Romanos 11, 17. A geometria da cruz, simbolismo final. A cruz como símbolo de reunificação. Voltemos finalmente à imagem que abriu este episódio. Por que a cruz tem esta forma específica? A viga vertical representa a dimensão teológica vertical, reconciliação entre Deus, céu, e humanidade, terra. Jesus estendido entre céu e terra, conectando-os. A viga horizontal representa a dimensão sociológica horizontal, reconciliação entre as duas casas, Judá à direita e Efraim à esquerda, unidas no centro pelo corpo do Messias. A cruz não é apenas instrumento de expiação individual, é o símbolo geométrico perfeito da reunificação cósmica, vertical, Deus, humanidade, e horizontal, Judá, Efraim, intersectando no sacrifício do Cordeiro. Os dois criminosos como tipos proféticos. Lucas 23, de 39 a 43, não registra meramente um evento histórico, mas um tablô profético. À direita, o criminoso zombador representa Judá religioso endurecido, que tinha todas as vantagens da aliança, mas rejeitou o Messias por orgulho. À esquerda, o criminoso arrependido representa Efraim disperso, impuro segundo padrões externos, mas com o coração quebrantado reconhecendo o Rei. E no centro, Jesus, braços estendidos, tocando ambos, oferecendo salvação a ambos, mas sendo aceito apenas por um. A última coisa que Jesus fez antes de morrer foi reunificar as duas casas, simbolicamente, através daqueles dois homens crucificados com ele. Conclusão. Neste segundo episódio, desvendamos o mecanismo divino de reunificação das duas casas. A cruz derrubou literalmente a parede de separação entre Judá e Efraim. O sangue de Cristo aproximou-os longe, Efraim, gentios, aos perto, Judá, judeus. A lei cerimonial delimitadora foi abolida na carne de Cristo. Um novo homem foi criado, não Judá ou Efraim, mas corpo do Messias. Ambos os grupos têm acesso idêntico ao Pai em um espírito. Somos edificados como templo vivo, habitação eterna de Deus. A cruz não foi apenas expiação por pecados individuais, foi o grande evento cósmico de reconciliação corporativa, vertical, Deus-humanidade, e horizontal, Judá e Efraim. Mas se as duas casas foram reunificadas na cruz 2000 anos atrás, por que Paulo chama isso de mistério em Efésios 3:6? Por que este entendimento foi escondido por gerações? E mais profeticamente, qual o papel escatológico das duas casas nos últimos dias? No próximo episódio, adentraremos o livro mais enigmático das Escrituras, Apocalipse. Analisaremos as duas testemunhas de Apocalipse 11, 13 a 14, conectando-as com as duas oliveiras de Zacarias 4 e com a teologia paulina de Romanos 11. Descobriremos que estas duas testemunhas não são apenas indivíduos literais, mas representações corporativas das duas casas exercendo o ministério profético unificado nos últimos dias. Elas profetizarão, realizarão sinais, serão martirizadas, ressuscitarão e ascenderão, e todo este drama é tipologia da jornada das duas casas desde a dispersão até a glorificação final. Prepare-se para uma jornada mais apocalíptica desta série.
Vamos interpretar o simbolismo que confundiu gerações de comentaristas, mas que se torna cristalino quando visto através das lentes das duas casas de Israel. Deixe nos comentários a palavra-chave reunificados, se você finalmente compreendeu por que Efésios 2 é o capítulo mais importante para entender o propósito da cruz. E responde: você consegue identificar em sua própria jornada características espirituais de Judá, preservação, ortodoxia, ou de Efraim, vindo das nações, gratidão pela inclusão? Qual casa ressoa mais com sua experiência? Lembre-se, em Cristo, ambas são igualmente válidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a cruz não foi apenas sobre salvação individual, foi sobre reunificação familiar. Deus está juntando novamente o que o pecado separou. Que o Deus de toda a paz, aquele que através do sangue da cruz derrubou a parede de separação e criou de dois povos um novo homem, ilumine seus olhos para enxergar a magnitude cósmica do sacrifício de Cristo. Não foi apenas por você individualmente, embora seja absolutamente isso. Foi pela restauração de toda a família de Deus, as duas casas reunificadas eternamente no corpo do Messias. Até o próximo episódio, permaneçam firmes na palavra e que o Espírito Santo, que habita em vós como templo vivo, revela camadas cada vez mais profundas deste mistério glorioso. Shalom e Maranata.